Semana 4, dia 4. Suprimento matinal. Jô 7h39 da manhã. Isso, porém, disse ele com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Pois o Espírito ainda não era, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. AP 1-4. Graça e paz a vós, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte dos 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Em Êxodo 30 foi preparado um unguento e a esse unguento deu-se o nome de unguento composto, porque foi feito de azeite composto com 4 especiarias diferentes, VV 22-25. Esse unguento composto é um tipo do Espírito composto, que é o Deus triuno composto com a humanidade, a morte todo-inclusiva de Cristo, a ressurreição onipotente de Cristo e a ascensão transcendente de Cristo. Este Espírito composto é o Deus triuno consumado. CWWL, 1990, volume 1. The Triune God to be Life to the Tripartite Man, p. 269. Leitura de hoje. Por fim, o Espírito de Deus é o Espírito. O Espírito é a totalidade, o somatório, de todos os elementos dos títulos do Espírito de Deus. Portanto, o Espírito é o Espírito todo inclusivo. Este Espírito é o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito do Pai, o Espírito do Senhor, o Espírito do Filho de Deus, o Espírito de Jesus, o Espírito de Cristo, o Espírito de Jesus Cristo, o Senhor Espírito, o Espírito do Deus vivo, o Espírito que dá vida, o Espírito da vida, o Espírito da graça, o Espírito da realidade, o Consolador, o Espírito de poder, o Espírito da glória e de Deus, o Espírito eterno e os 7 Espíritos. João 7h39 da manhã, fala do Espírito, dizendo-nos que, antes de o Senhor ser crucificado e ressuscitar, o Espírito ainda não era. O Espírito de Deus estava presente desde o princípio, GN 1-1-2, mas o Espírito como o Espírito todo inclusivo de Jesus Cristo, ainda não era, no tempo de João 7h39 da manhã, porque o Senhor Jesus ainda não tinha sido glorificado. Depois da sua ressurreição, ou seja, depois de ser glorificado, o Espírito de Deus tornou-se o Espírito do Jesus Cristo encarnado, crucificado e ressurreto. Embora antes da morte e da ressurreição de Cristo, o Espírito de Deus fosse o Espírito de Jeová e o Espírito Santo, o Espírito ainda não era. Parêntese que abre ... parêntese que fecha. Por fim e consumadamente o Espírito de Deus é o Espírito. Quanto à pregação do Evangelho de antemão a Abraão, Gálatas 3h14 da manhã diz: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos, pela fé, o Espírito prometido. Ao pregar o Evangelho a Abraão, Deus prometeu-lhe o Espírito. Mais uma vez, em Gálatas 3h14 da manhã, não temos o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor nem o Espírito Santo. Nesse versículo, temos o Espírito, porque o Espírito é a única bênção da economia neotestamentária prometida por Deus a Abraão. O Espírito é o Deus triuno depois de passar pelo processo de encarnação, viver humano, crucificação, ressurreição e ascensão. Tendo passado por esse processo, o Deus triuno é agora o Espírito consumado como a bênção do Novo Testamento. No livro de Apocalipse são usados apenas 2 dos títulos do Espírito: os 7 Espíritos e o Espírito. Em 1-4, 3-1, 4-5 e 5-6 temos os 7 Espíritos. Nos capítulos 2 e 3, o título O Espírito é usado constantemente. Também se encontra em Apocalipse 2h13 da tarde e, pela última vez, em Apocalipse 10h17 da noite, o que revela que o Espírito como a totalidade do Deus triuno processado se tornou um com a Igreja, que está agora plenamente madura para ser a noiva.
Podemos dar uma definição completa do espírito. O espírito é o espírito processado, composto, todo inclusivo, que dá vida, que habita interiormente, 7 vezes intensificado e consumado como a consumação final do Deus triuno processado para ser a porção eterna do seu povo tripartido, escolhido, redimido, regenerado, santificado, transformado e glorificado como a sua vida, suprimento de vida e tudo. The Conclusion of the New Testament, pp. 868 a 870.